Você já se viu em meio à escuridão e pensou: onde está o poder de Deus? Onde está o fogo que víamos nos avivamentos? Muitos cristãos hoje parecem carregar apenas uma lamparina apagada. Mas e se eu te dissesse que você foi criado para ser uma tocha viva, incendiada pelo próprio Espírito Santo? Charles Finney, o homem que levou milhares de pessoas ao arrependimento e viu avivamentos sobrenaturais explodirem em cidades inteiras, tinha uma mensagem urgente para nossa geração. Ele não acreditava em uma fé morna ou impotente. Finney cria que o verdadeiro cristão é aquele que carrega o fogo do Espírito. Hoje, suas desculpas serão queimadas e seu potencial divino será aceso. Escreva agora nos comentários: Senhor, acende o teu fogo em mim. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este sermão. Porque hoje, Charles Finney te guiará para ser o cristão que carrega o fogo do Espírito. Amados irmãos, olhem ao redor. Onde está o poder que o Novo Testamento nos promete? Onde está a convicção avassaladora de pecado, o gozo indizível na salvação, a paixão irresistível por Cristo que incendiou a igreja primitiva? Charles Finney, em sua época, via a mesma tragédia. Uma igreja que havia perdido o fogo do Espírito Santo. E as consequências, meus irmãos, são desastrosas: frieza, apostasia, conformismo com o mundo e uma terrível impotência para impactar a sociedade. Muitos cristãos hoje professam sua fé, mas vivem uma vida sem o poder que transforma, sem o zelo que testifica, sem a unção que convence. A ausência do fogo do Espírito nos torna mornos, ineficazes e indistinguíveis do mundo. Finney não aceitava essa mediocridade espiritual. Ele sabia que a religião é uma questão de fogo ou gelo. Não há meio termo aceitável para Deus. Quando o fogo do Espírito se apaga em um crente, ele se torna um sal sem sabor, uma luz escondida. Perdemos a capacidade de trazer transformação, de expulsar as trevas, de ser a voz profética em um mundo em ruínas. Finney nos desafiava: se sua vida não está em chamas, se você não carrega o fogo do Espírito, você está falhando em sua missão e roubando o mundo da manifestação do poder de Deus. Mas o que é esse fogo do Espírito que Charles Finney tanto pregava? Não é uma mera emoção passageira ou um fervor humano. É a presença tangível, a operação poderosa e a plenitude da terceira pessoa da Trindade, o próprio Espírito Santo, habitando e operando através do crente de forma manifesta. É o poder de Deus em ação em nossas vidas. Finney, que via multidões caírem em convicção de pecado e se arrependerem genuinamente sob a unção de suas pregações, sabia que esse poder não vinha dele, mas do Espírito Santo. Ele nos lembrava que Deus está presente e pronto para operar quando nós estamos prontos para cooperar. O fogo do Espírito é o que nos capacita para viver em santidade, para pregar com ousadia e para testemunhar com autoridade. O cristão que carrega o fogo do Espírito é aquele que compreendeu que sua própria força é fraqueza, mas que tudo posso naquele que me fortalece através do Espírito Santo. Ele anseia pela plenitude desse fogo, sabendo que sem ele, sua fé é apenas uma casca vazia, sem vida, sem poder, sem transformação. Como podemos receber e carregar este fogo do Espírito? A primeira e mais essencial condição, amados, é o arrependimento genuíno e profundo. Não um remorso superficial pelos pecados, mas um quebrantamento total, uma aversão sincera ao pecado e uma decisão radical de abandoná-lo e voltar-se completamente para Deus. O fogo de Deus não pode habitar onde o pecado é tolerado ou justificado. Finney, o evangelista que exigia a verdadeira convicção de pecado, pregava que o arrependimento é a morte do pecado e a vida da alma. Se há pecado oculto, se há uma área de sua vida que você se recusa a entregar ao Senhor, isso é como água que apaga a chama do Espírito. O fogo purificador de Deus exige um vaso limpo, um coração contrito e arrependido. O cristão que carrega o fogo do Espírito é aquele que está em constante autoexame, permitindo que a luz do Espírito revele toda sombra, toda impureza.
Ele entende que cada ato de arrependimento e confissão é um passo que abre mais o canal para a plenitude do fogo divino. O arrependimento não é uma punição, mas a porta de entrada para o poder e a presença do Espírito. A segunda condição indispensável para carregar o fogo do Espírito é a oração fervorosa, consagrada e sem cessar. O fogo não se mantém sem combustível, e o combustível para o fogo do Espírito em nós é a oração. Deus derrama seu Espírito em resposta à busca sincera, à intercessão persistente e a um clamor que ascende ao céu. Finney era um gigante da oração. Ele passava horas em secreto com Deus, e essa comunhão íntima era a fonte de sua unção e poder extraordinários. Ele ensinava que o avivamento não é nada mais do que o povo de Deus voltando à oração. Se sua vida de oração é morna e esporádica, não se surpreenda se o fogo em sua vida for fraco ou inexistente. O cristão que carrega o fogo do Espírito é aquele que prioriza seu tempo no quarto secreto, que clama a Deus com paixão inabalável, que intercede incansavelmente, que busca a face do Pai até que o poder de Deus se manifeste. A oração é a chave que destrava o céu, o canal que inunda sua alma com o fogo do Espírito, transformando-o em um agente de avivamento. Quando o fogo do Espírito Santo é avivado em um cristão, ele não gera apenas emoção, mas santidade prática e visível. O Espírito Santo é um Espírito Santo, e sua presença em plenitude opera uma transformação profunda que nos leva a odiar o pecado e a amar a justiça de forma prática no dia a dia. Finney, em seus avivamentos, via pessoas abandonando vícios, restaurando relacionamentos, confessando pecados públicos e buscando viver uma vida de retidão. Ele pregava que o pecado é um ato voluntário da vontade contra a lei de Deus. E o fogo do Espírito nos dá o poder para dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. O cristão que carrega o fogo do Espírito não se conforma com um cristianismo de aparências. Ele é transformado de dentro para fora, e essa transformação é manifesta em suas atitudes, suas palavras e suas escolhas. A santidade não é uma prisão, mas a liberdade de viver em plena comunhão com um Deus santo, sendo um vaso limpo para seu uso. O fogo do Espírito Santo não é apenas para sua santificação pessoal. Ele te capacita e te impulsiona com poder para testemunhar de Cristo a um mundo perdido. A timidez se dissolve, o medo é expulso e a ousadia divina toma conta, tornando-o um arauto eficaz do Evangelho. Finney, que pregava para milhares e via avivamentos irromperem, sabia que a pregação sem o poder do Espírito Santo é como martelar água. Ele enfatizava que o testemunho mais poderoso não vem de eloquência ou de argumentos intelectuais, mas da unção e da convicção que o Espírito Santo coloca nas palavras do crente. O cristão que carrega o fogo do Espírito não consegue ficar em silêncio. Sua boca é cheia de palavras de vida, seus olhos refletem a compaixão de Cristo e sua presença convence os corações. Ele se torna uma tocha que ilumina as trevas, um instrumento de Deus para arrancar almas do inferno e trazê-las para o reino da luz. Um coração incendiado pelo Espírito Santo não pode se confinar a si mesmo ou à sua própria igreja. Ele transborda em paixão missionária, um anseio ardente por ver o Evangelho alcançando os confins da terra. O fogo do Espírito é um fogo que não se satisfaz até que a glória de Deus cubra toda a terra. Finney, com sua visão global, via o avivamento não como um fim em si mesmo, mas como um motor para a evangelização do mundo. Ele inspirava os crentes a saírem de suas comunidades e a levarem o fogo de Deus a toda parte. O cristão que carrega o fogo do Espírito sente a dor de Deus pelas nações que não o conhecem. Sua oração se estende além de suas próprias necessidades. Sua oferta é para o reino global, e seu coração está aberto para ser enviado a qualquer lugar para onde o Mestre o chame. Ele se torna um agente de Deus
para espalhar essa chama por todo o planeta. Amados, o fogo do Espírito não é um evento único, uma experiência isolada que se mantém sem esforço. Ele exige continuidade, alimentação constante e diligência espiritual. O fogo pode se apagar se não for continuamente alimentado com as condições divinas. Finney, com sua própria vida como testemunho, mostrava que a busca pelo Espírito Santo deve ser diária. A oração deve ser persistente e o arrependimento constante. Ele advertia: um cristão que não cresce está morrendo. O fogo precisa de lenha. O cristão que carrega o fogo do Espírito entende que não pode viver das glórias passadas. Ele busca diariamente a plenitude, a renovação e a manifestação contínua do Espírito Santo em sua vida. Ele se dedica à palavra, à oração, à comunhão e à obediência, garantindo que a chama nunca se apague, mas arda cada vez mais forte. Charles Finney, o avivalista que não aceitava uma fé sem poder, nos mostrou o caminho. O cristão que carrega o fogo do Espírito é aquele que vive em arrependimento genuíno, oração fervorosa, santidade prática e uma paixão inabalável por almas. É a única forma de impactar este mundo. Deus não procura espectadores, procura incendiários. Não busca religiosos mornos, mas guerreiros cheios de seu espírito. E o fogo não se acende onde há complacência, mas onde há fome e desespero por sua presença. Hoje, o Espírito Santo te chama a receber e carregar este fogo, a deixar que ele o consuma, o purifique e o transforme em uma tocha viva para o avivamento que este mundo tanto precisa. Escreva agora nos comentários com toda a sua alma: quero o fogo do Espírito Santo em meu coração. Compartilhe este vídeo sem demora, com cada pessoa que você ama, com cada irmão que você vê sedento por mais de Deus, com cada líder que anseia por ver o poder do Espírito Santo manifestado. Esta mensagem pode ser a faísca que acende o fogo em muitos corações. Deixe seu like se esta mensagem profética de Charles Finney te incendiou, te desafiou e te inspirou a buscar o fogo do Espírito Santo com uma paixão renovada. Que seu like seja um pacto de entrega e busca pelo fogo. Inscreva-se no canal Pensadores Cristãos para não perder mais mensagens transformadoras e proféticas de grandes pregadores que, como Finney, te desafiarão a viver um cristianismo autêntico, radical, vitorioso e absolutamente cheio do Espírito Santo. Junte-se a nós nesta jornada para carregar e espalhar o fogo de Deus.